Vou fazer um comentário pra galera me odiar. Eita. Eu achei chato o filme do Mario. Achei chato. Fala, conta pra gente, o que te desperta essa alegria de Fatal Fury em você? Desculpa, cara. É porque eu tava vendo Fatal Fury e os caras anunciaram o Cristiano Ronaldo como lutador, cara. Como assim? Teremos O cara vai chutar a bola em cima dos malucos. O Cristiano Ronaldo está canonizado no universo da SNK. E tem a cena clássica que ele olha pra câmera muito sério. Ele usou a Power Glove jogando um joguinho de corrida. Ele só fala: eu amo a Luva do Poder. Ela é demais. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso XDome On, podcast de games pra você poder curtir. Exatamente. E hoje, não só de games, a gente vai dar aquela expandida. Vamos falar um pouquinho de cinema, né, meu povo? Bom, mal, ruim, o adjacente. E pra aproveitar essa oportunidade de cinema, queria mandar um beijo, um abraço muitíssimo especial. Eu sei que você tá assistindo, meu amigo do coração, Celton Mello. Um grande beijo pra você, meu querido. A gente vai falar, então, de filmes que vieram dos jogos, né, que foram originados pelos jogos. Tem muito filme bom, tem muito filme ruim, mas a gente vai puxar esse assunto aí pra você ficar ligado no que você pode assistir. Tem coisa que é melhor esquecer, mas faz parte da vida, né? Exatamente. A gente vai falar de algumas outras coisas. A gente quer trazer um pouquinho de utilidade pra você. Vamos falar de lançamentos de abril, pra você poder ficar ligado no que tem legal pra você poder jogar. Exatamente. Então a gente vai trocar essa ideia e você já veio comentando aqui, né? Tem muita coisa que a gente deveria esquecer e falar de filme, falar de videogame é sempre um tópico complicado, porque a gente não começou nem um pouco bem, se você parar pra pensar. O primeiro filme que foi lançado a respeito de videogame na história foi logo o filme do Mario, dos anos 90, e esse filme, cara, é tão complicado de falar, porque é um filme do Mario, que o Mario não pula, ele fala com todas as letras, eu não vou pular. Ele tem também uma questão de, o Bowser, ele é um cara qualquer. Ele não é o rei culpa daquele estilizado, daquilo que a gente tá conhecido. Então, mas eu acho que é uma situação meio assim, porque você tem o jogo que é caracterizado, a ilustração. E na época que o filme foi lançado, acho que as animações não estavam nessa pegada. E você quer transportar uma ilustração pra uma pessoa, fica um pouco esquisito, né? Acho que o Mario e o Luigi até que estavam... Bota os italianos lá e vambora. Mas aí o vilão, como é que você faz? O Mario, ele até ficou legal, a caracterização, né, do ator, mais gordinho, etc. Mas, por exemplo, eles erram muito as cores. Tem hora que o Luigi tá de vermelho e o Mario tá de verde. E aí fica um pouco mais esquisito. E você comentou também esse esquisito da caracterização dos personagens, etc. Se a gente lembrar dos Goombas desse filme, é literalmente um armário. O The Rock lá, gigantão, os atores são um armário assim, a cabecinha desse tamaninho pra ser o Gombinha. Então, realmente foi uma tradução muito complicada de se fazer. E quando a gente tem esses estilos mais cartunescos, né? É muito difícil de você traduzir do jogo pra tela. A gente teve um pouco de problema nisso também. No filme do Sonic, por exemplo, que é um filme que ele vai cair numa categoria que a gente vai falar mais pra frente, são os filmes bons. Beleza. Mas a gente vai ter que lembrar que naquele comecinho, meu irmão, aquele Sonic tava esquisito. É, o Sonic tava esquisito no início mesmo, mas acho que foi legal porque eles ouviram o feedback da comunidade e aí refizeram e melhorou muito, né? E eu acho que o filme do Sonic, a trilogia, vamos dizer assim, ela cresceu bastante. Achei até curioso, porque eu acho que o primeiro filme ele é ok, ele é legalzinho. O segundo filme acho que foi bom. O terceiro filme já acho que foi melhorando, assim. Coisa que muitas vezes não acontece no cinema, né? Normalmente é o contrário. Faz um filme muito bom, aí o pessoal quer aproveitar a onda, e aí o segundo filme já e vai caindo, né? O Sonic não, acho que foi legal. E foi exatamente essa toada do filme que vai piorando que eu trago uma das maiores, acho que aberrações cinematográficas que eu vi na minha vida. Vou pagar de cinéfilo aqui, tô até na posiçãozinha, com as mãozinhas. Não sei opinar. Eu não sou capaz de opinar, perfeito. Que é Mortal Kombat 2, Aniquilação. Esse filme, quando eu lembro dele, já me vem tantos calafrios e tantos chroma keys borrados e mãos que vão sumindo. Porque o que acontece? O primeiro filme do Mortal Kombat, ele é meio tosquinho, ele é um filme de Sessão da Tarde. O clássico filme de Sessão da Tarde. Ele tem lá umas coisinhas meio toscas, umas traduções do filme pro jogo que não foram tão boas assim, mas ele é um filme legal. É um filme passável, que tem boas cenas de lutas, etc. Contigo. O segundo filme, o Aniquilação, o roteiro ele é muito esquisito, os personagens eles não fazem tanto sentido, os atores eles estavam ali... Os efeitos são esquisitos demais. Os efeitos eu não quero nem entrar nessa toada, porque que nem eu comentei, eu brinquei aqui de chroma key sumido.
Tem cena em que a mão do Raiden some do nada porque o chroma key tava mal cropado. Os 3Ds da batalha final do segundo filme também é muito esquisito. E é engraçado porque, na época, tanto Street Fighter quanto Mortal Kombat, eles eram meio que rivais, assim, né? Tinha gente que gostava de Mortal Kombat, não gostava de Street Fighter, e vice-versa. E vieram os filmes, tanto do Mortal Kombat quanto do Street Fighter. E é muito bizarro você pensar, porque assim, o filme do Mortal Kombat, ele é a sessão da tarde. Vamos pensar no primeiro, ele é a sessão da tarde. O filme do Street Fighter, ele já veio meio blockbuster. Por quê? A gente tem Raul e Júlia como Bison, pra quem não lembra o Raul e Júlia, ele fez o Gomes na Família Addams, na série clássica, e Jean-Claude Van Damme como Guile e como o personagem principal, que a gente já vai começar muito bem. Gruntar, quando eu falo Street Fighter, qual o primeiro personagem que vem na cabeça? Quem é o protagonista do Street Fighter? Ryu. Errado, Guile. Tem que ser o Guile. É claro que a gente vai contratar o Jean-Claude Van Damme, vai colocar ele de Guile e vai colocar ele como personagem principal. Então ele já vem numa toada de você ter um filme grande, de você ser realmente um blockbuster de Street Fighter. E ele tem algumas quesitos de, por exemplo, caracterização dos personagens, que são até boas. As roupas lá pro final do filme chegam a ser fiéis, etc. Tem uma galerinha que fica bacana. O próprio Raul Julia como Bison, ele é legal. Ficou legal. Mas se você vê o roteiro do filme, cara, tem cada cena maravilhosa. Por exemplo, uma icônica pra mim é uma hora em que o Sagat vai lá conversar com o Bison, e aí o Bison, ele oferece pra ele o pagamento pelo trabalho que o Sagat fez, etc. E ele dá em dólares bisons, que é literalmente os dólares com a cara do Raul Julia, com um bonezinho de bison. Ele pega o dinheiro e ele joga no fogo falando, você é doido de pedra, e joga o negócio, cara. É muito bizarro o roteiro desse filme. É porque acho que queria representar a maluquice do Bison mesmo, né? De achar que ele tinha aquele poder todo, que ele estava no país dele, enfim. É curioso. Teve outro filme bem ruim também nessa série de jogos de luta, né? Que é o Double Dragon. Double Dragon é um jogo que eu joguei muito no fliperama, eu adorava Double Dragon. E aí você fica na maior expectativa quando vê o filme, né? Eu acho que ainda era garoto, que hoje em dia, quando vai sair um filme de jogo, eu já fico meio assim na expectativa, mas naquela época, caramba, Double Dragon, que beleza! E quando vê o filme... E é muito bizarro a gente pensar nisso também, porque, por exemplo, esses filmes de jogos ruins, como que eles saíam, como que eles aconteciam. Se não me falha a memória, isso momento informação aí pra cada um de vocês estar assistindo. Se não me falha a memória, tinha alguns países, por exemplo, a Alemanha, países da Europa, na qual ele tinha um incentivo pra se fazer filme, e você meio que ganhava mais do que a produção custava. Então, qual que era a lógica? Você pegava uma licença de um jogo, que era uma licença barata, fazia um filme qualquer coisa, e você lucrava não com a bilheteria do filme, lucrava com o apoio que o país que foi gravado, etc e tal. E aí saíam esses filmes bizarros, tipo do Double Dragon, tinha os filmes o próprio filme do Mortal Kombat, ele foi um pouco nessa toada. A gente tem uns outros filmes também que são legais de falar, que são filmes adjacentes a videogame, né? Pra além Não, calma aí, não vai assim não, porque eu quero falar de filme ruim. Tem que falar de filme que não é velho. Não é velho. É verdade. Porque é um momento histórico. Porque às vezes fica com essa impressão de que os filmes eram ruins porque eram velhos, e aí os efeitos especiais são ruins e tudo mais. Só que eu não acho que esse é o ponto, cara. Porque tem filmes novos, jogos novos, que fizeram filmes que são muito ruins. E já vou puxar logo Borderlands, por exemplo. Borderlands eu acho que é uma franquia maneiríssima, os jogos são muito legais. E aí fizeram um filme, mas tão esquisito, cara. Assim... não dá, cara. Começa que tem a Galadriel num papel totalmente horroroso, que pra mim a Kate Blanchett sempre vai ser a Galadriel. Mas, cara, tu olha pra ela como personagem do Borderlands ali, pra mim não encaixa, não tem nada a ver. E a escolha de palavra que você usou pra mim é muito curiosa, porque esquisito. O Borderlands, ele é um jogo pra ser meio esquisito. Ele é aquele shooter que tem aquele visual mais pancada, com um monte de cel shading, etc, pra ser um pouquinho mais elétrico. Eu não vi o filme, eu não sou capaz de opinar, vou admitir nesse momento. Não assista. Mas eu vi por causa do programa, mas não assista. Mas eu joguei muito os jogos do Borderlands, é legal porque a gente teve que ver filmes diferentes, aí vai ter essa interação de eu vi pelo programa, aí você fica tipo, mas esse eu não vi. Mas enfim, é um jogo que ele é pra ser meio esquisito, você me traz essa palavra, eu fico tipo, mas como erraram a mão? Porque o visual que foi mostrado nos trailers, pra mim ele tava legal. Tava com carinha de Borderlands. E eu tava com alguma certa expectativa pra esse filme, mas o que você acha que ele erra? Não veja. Se você não viu, não veja. Erra no roteiro, erra nos personagens, as cenas são esquisitas, é tudo muito forçado, só pro plot funcionar, entendeu? E assim, até o robozinho do... Claptrap. Isso. Que ele é pra ser um personagem meio chato, né?
No jogo ele é meio chato ali como é. Só que no filme eles exageraram na chatura do robô. Então assim, pra mim não encaixou, nada funciona, fica como utilidade pra galera, não precisa ver esse filme porque ele é ruim. Mas você levantou um bom tópico, né? Desses filmes que eles são recentes, eles já vêm ruins, né? É. Um filme que, por exemplo, tinha uma expectativa de que ele não ia ser tão bom assim, e quando eu assisti eu fiquei... É um filme completamente qualquer coisa. É um filme do Uncharted. O Uncharted, ele é uma franquia que ele tem... É uma franquia que ele tem uma baita de uma história, não tem Drake, é um baita de um personagem carismático. O Tom Holland é um ator que eu gosto muito, aqui estou de Homem-Aranha, eu gosto bastante do Tom Holland como um ator, mas ainda assim eu assisti o Uncharted e fiquei tipo... Aquela Lara Croft dos anos 2000, da Angelina Jolie, tá aqui com ele, né? Tá ligado que você falou de filme Sessão da Tarde? Pra mim é isso aí, cara. É um filmezinho pra você assistir, você vai se divertir, ele é legalzinho e beleza. Um outro filme que, pra mim, bateu na trave, assim, foi o do Warcraft. Eu joguei muito Nossa, Warcraft. sim, você me lembrou desse filme. Você assistiu no primeiro episódio, eu comecei no computador com Warcraft 2, e aí o filme do Warcraft, eu acho que ele começa bem, eu acho que ele é legal, mas parece que no meio do filme ele se perde, eu não sei o que aconteceu na produção, que aí desanda tudo, e aí o filme vai embora a ladeira abaixo, né? Eu lembro de ter visto uma crítica na época, nossa, me lembro muito desse filme, porque eu assisti, eu gostei, fui no cinema, etc, também mega fã de Warcraft, e eu vi uma crítica de um cara falando que parece que são várias cutscenes colocadas uma atrás da outra pra tentar fazer uma história. E é justamente isso que acontece nesse meio do filme, nesse segundo ato. Porque a gente tem a introdução, então vai mostrar os personagens, a história. Aqui a história... E pra mim até aí tava tudo bem. E aí quando começa a ir de um ponto pro outro, sem ligação, realmente parece que são várias cutscenes. Sabe quando você pega o compilado de cutscenes do Warcraft 3 e tenta montar o filme, dá essa sensação. Então é um filme que realmente ele se perde um pouquinho ali. Ô, Tony, se liga, vai. Agora eu deixo você por os dos filmes adjacentes. Porque já tá bom de filme ruim. Porque eu estava Senão a gente vai matar nossos ouvintes. Perfeito. Por que eu tava querendo pros filmes adjacentes, ainda na toada dos filmes ruins? Eu queria lembrar de um filme que ele não é de videogame, não é inspirado no videogame, mas é sobre videogames, que é o gênio dos videogames, que ele veio antes do filme do Mario, então ele pode... Eu comentei que o Mario é o primeiro filme de videogame, certo, mas filme sobre videogame teve o gênio dos videogames antes que o que consiste o gênio dos videogames. É uma gigantesca propaganda da Nintendo. É um filme de sessão da tarde, é um filme de road trip. Eu não vi esse filme, eu não vi. É um filme de road trip na qual um garoto ele quer ir pra Califórnia por um motivo que ninguém conhece. E, à medida que eles vão fazendo essa viagem até a Califórnia, de pedir carona, aqueles filmes meio tipo Uma Família da Pesada, uma viagem muito louca, nessa vibe, ele vai jogando videogames ao longo do caminho, descobre que o moleque é bom no videogame e fala, vai ter um campeonato. Vamos jogar esse campeonato de videogame. E ele tem algumas ideias muito legais. Por exemplo, o Mario 3 ele foi anunciado nesse filme. A gente não tinha nenhuma noção do que era Mario 3. Por isso você diz que é propaganda da Nintendo. Então, não é só por isso. Vamos lembrar do Lucas, que é o grande vilão dessa história. Ele usa a luva do poder, a Power Glove, que é aquele primeiro sensor de movimento que a Nintendo tentou fazer lá pro NES original e tal. E tem a cena clássica que ele olha pra câmera muito sério. Ele usou a Power Glove jogando um joguinho de corrida. Ele só olha e fala, eu amo a luva do poder. Ela é demais. Galera, muito cara de pau, né? Então, muito tipo, cara de pau. é uma gigantesca propaganda da Nintendo no final do dia. O filme, ele tem lá os seus momentos divertidos, mas ainda assim tem muito errinho, principalmente na dublagem. A dublagem desse filme dá algumas escorregadas, tipo... eu vou dar... tem uma cena do filme, a produção pode colocar pra galera que tá visualizando no nosso videocast. Tem uma cena do filme que ele tá sentado com um parzinho, com interesse romântico, o protagonista. E aí ele vai dar um conselho pra ela, porque ela tá triste, ela tá baqueada. E aí na dublagem ele fala algo do tipo... é como em Zelda, as aventuras de Mike. Você tem que ir com uma amiga Zelda, entrar numa casa e ganhar um tesouro. Ele tava se referindo a Zelda 2, as aventuras de Link. Mas aí na dublagem deve ter acontecido alguma coisa que fala as aventuras de Spike. Meu Deus, cara, que bizarro. Essas pensadinhas são meio esquisitas. É engraçado que eu comecei essa pauta, esse assunto desses filmes que não são focados em jogos, inspirados em jogos, mas tem referências e tudo mais, pra gente falar bem, né? Você já puxou um falar mal. Mas tudo bem, vamos tentar falar bem, vai. Pixels é legal? Pixels, cara. Vamos lá. Mais ou menos, vai, mais ou menos. Da tarde. É um filme Adam Sandler. Ele é um filme Adam Sandler. O que eu quero dizer com o filme Adam Sandler? Ele é pique Sessão da Tarde, é aquele filme pra você ver e tal, aquela comedinha. Mas ele é um filme boboca. E eu gosto de filmes bobocas. Eu gosto de um filme que ele não se leva tão a sério, porque olha o plot do filme. Nós temos o Adam Sandler, que ele foi um jogador exímio de jogador profissional, né? Um pro player de Donkey Kong. Um pro player de Donkey Kong em sua época. E agora aliens estão invadindo o planeta e a gente precisa dos nerds dos videogames
Pra poder salvar o mundo. É um conceito que você olha e fala, isso é muito Hollywood. Isso é um conceito muito de mesa de executivos discutindo uma pauta e falando. Mas o filme, no geral, ele tem boas referências. É legal da gente resgatar também uma época, que eu acho muito interessante que esse filme faz, de uma época de videogame que a gente não fala tanto, que são aqueles videogames ali do começo dos anos 80. Quando a gente vai pensar em videogame, a gente vai pensar em Mario, Sonic, Street Fighter e tal, que já é final dos 80, 90 e etc. Mas aí, no Pixels, resgata Galaga, resgata Pac-Man, vai resgatar aqueles jogos mais classicões, digamos assim. E nesse esquema de resgate, eu gosto muito daquele jogador número 1, porque, cara, ele traz tanta referência, mas tantas referências dentro do filme, que eu acho que isso deixa a produção muito legal, né? Uma obra muito maneira, porque é realmente quase que um memorial que o filme faz para jogos de modo em geral. Então você tem de tudo ali. Eu acho que o Player número 1, se a galera não viu, acho que é um filme que não fez tanto sucesso assim. Mas ele é muito bom, cara. É muito legal de assistir. Quem é fã de videogame tem que assistir, porque você vai pegando vários pontos assim, que você fala, cara, que maneiro, os caras trouxeram, fazendo do filme, referências dos jogos. Sim, eu acho incrível que o jogador número 1, ele faz isso de trazer os videogames pra dentro da história, com os videogames sendo a história. Porque a ideia do jogador número 1 é um mundo de realidade virtual, em que você tem um monte de referência, porque quem criou esse mundo de realidade virtual era um nerd, era um grande de um nerdzão, então ele quis fazer dessa forma, e aí a história vai seguindo nessa toada de passagens secretas, warp zones, as referências vão vindo, diferente de alguns filmes que eles usam o videogame como um apoio visual, que é a questão de um dos meus filmes favoritos da minha vida, que a gente vai entrar numa toada muito complicada, que é Scott Pilgrim. Scott Pilgrim Contra o Mundo é um filme que eu amo do fundo do meu coração, e ele usa muito o videogame como apoio visual, como piada, como uma questão de... Não é sobre videogame, Scott Pilgrim, mas tem muitas brincadeiras do tipo... Tem um momento lá que ele enfrenta um ex-namorado do mal. Vamos lá, a história de Scott Pilgrim, a você que não conhece, a nossa audiência que tá... Mas você vai me dar spoiler? Eu posso assistir depois. Spoiler nenhum. Qual que é a questão? Scott é um cara... É uma história completamente absurda. É uma história que você... Não, sério, vamos lá. Vamos falar sério, momento seríssimo agora. É uma história absurda que você nunca viu na sua vida, tipo assim, completamente impensável, e a coisa mais viajada que você vai ver. É um cara de 20 e poucos anos que não particularmente gosta de trabalhar, não estuda e tenta viver a vidinha dele com os amigos dele. Certo. E aí, nessa toada, ele conhece uma moça chamada Ramona Flowers e se relaciona com ela. Quero namorar Ramona Flowers. Só que pra isso, ele precisa derrotar os 7 ex-namorados do mal dela pra, enfim, ficar com a moça. Eles montaram ali uma liguinha de namorados do mal e falou, pra ficar com a Ramona, tem que derrotar a gente. E tem muita referência de videogame, combo, tal, etc. E lá pro momento em que eles derrotam os Katanagi Twins, é meio óbvio que ele vai ir derrotando um a um. Na hora que ele derrota os Katanagi Twins, aparece literalmente uma vidinha. E pergunta, Scott, o que você tá fazendo aí? Tô pegando uma vida. Isso serve mais pra frente, no plot e tal, porque é um comentário que eu ouvi uma vez que eu acho genial. O Brian Lee O'Malley, o que ele não manjava de fazer um mangá shonen, ele manjava de videogame. Tem muita referência obscura. Por exemplo, a banda que tem no filme, uma das, que é a Clash at the Demon Heads, é um jogo de Nintendinho que é mais difícil do que bom. E são referências que às vezes é difícil de pegar, né? Pra cara, essa do Clash at the Demon Heads eu levei um tempo pra pegar. Ó, a gente vai transicionar agora pra falar de filme bom. Aí vocês podem assistir, tá? A gente já falou de Sonic, você acabou de falar de um adjacente, mas focando de jogos mesmo, que foram inspirados em jogos. Realmente, vamos voltar pra essa pegada. Escolha da minha lista um filme bom aqui, deixa eu ver. Pera que eu não quero errar. Uncharted já falamos. Você gosta de Uncharted? Né? Uncharted entra ali como um filme bom, vai. Eu acho que foi um filme mais de expectativa, porque eu esperava mais, porque, por exemplo, quando a gente entra na toada do Uncharted e de jogos que tem uma grande história, que são muito longos, etc., eu penso em coisas boas. Vamos falar de filme, mas também vamos pegar outras produções adjacentes. De jogos que tem uma boa história e que geraram boas produções, tipo The Last of Us, que é uma série, não é um filme, mas ele tem uma história tão incrível e tão grandiosa quanto Uncharted e gerou uma série incrível. Então peraí, que eu tava focando nos filmes. Se é pra falar de série, vou falar de Arcane. Não, daí eu já vou trazer Arcane. Meu Deus. Eu falo da firma, falo do League of Legends, falo de Arcane. Porque Arcane, pra mim, cara, vai ser difícil lançarem uma série que me marcou tanto assim. Arcane é sensacional, cara. O Arcane é literalmente uma obra-prima na animação em quesito de roteiro,
pioneiro em quesito de animação, em quesito de como é montada uma história em si, porque você pega a lore do League of Legends, que é uma lore gigantesca, você poderia ir pra literalmente qualquer lado, você foca em uma região, que é Piltoverizão, que é uma região que dá uma discussão e pano para os personagens maravilhosa. A escolha de personagens também foi muito boa. Sim. Você tinha os óbvios ali, a Jinx e a Vi, o Echo, que tava ali na história, mas trazer a história do Victor, apresentar o Jace de uma forma um pouco mais profunda, colocar o Singed ali no meio, achei muito bacana. E o legal do Arcane é que, nesse ponto dos personagens, a Riot soube muito bem fazer a politicagem, os mistérios. Tava todo mundo esperando pra ver o Warwick, por exemplo, que apareceu, mas não apareceu, e a galera já sabia, e começa a surgir todas aquelas teorias de conspiração, né? Vai ser, não vai ser e tal. Então eu acho que a Riot acertou muito no ponto do Arcane, e eu acho que vai ser um divisor de águas, inclusive pra empresa de modo geral. Porque você vê que as animações que estão saindo pra anunciar o jogo já estão com animações voltadas pro Arcane. Eles vão fazer outras, né? Então, Arcane, assim, pra mim, é um ponto brilhante nesse universo aí, porque foi realmente sensacional. Sim, se você pegar Arcane, ele é um ponto muito relevante pra Riot, porque como você muito bem citou, agora a gente tem, por exemplo, personagens que eram originários do Arcane e já estão no LoL. As Medardas, ambas as Medardas, tanto a Mel quanto a Ambessa, foram personagens originais do Arcane e agora estão na Riot, dentro do League of Legends, nesse sentido de serem campeões, de estarem nas animações, mas também pra indústria. Porque, por exemplo, Arcane cria um novo quesito de animação, todo mundo lembra da cena da Jinx e do Echo dançando juntos no baile e tal, isso vai repercutir também pro audiovisual. E o legal é que eles tiveram a liberdade, eu acho que às vezes isso acaba faltando, pra fazer, por exemplo, personagens novos. Às vezes você fica preso no jogo e acaba não andando do jeito que você precisa fazer o roteiro forçado pra funcionar. E o Arcane não, como você falou, eles trouxeram novos personagens, trouxeram novas histórias, novas ramificações, e eu acho que é importante ter essa liberdade pra você poder fazer o filme, fazer sua adaptação, né? E aí já vou puxar outra agora, vou falar do The Witcher. Porque The Witcher, pra mim, é série também, né? Mas aí eu acho que eles já foram longe demais. Pra mim, na série, o protagonista acaba que não é o Geralt. E o The Witcher, pra mim, o protagonista é o Geralt. The Witcher, pra mim, é o Geralt, sabe? E eu senti muita falta dele na série, por exemplo. Sim, porque é uma linha muito tênue entre você respeitar o jogo e você contar a história do jogo. Porque a gente tava comentando, o Arcane, ele faz isso muito bem, de pegar a lore, que já é muito vasta, muito extensa, aqueles personagens. Já tem toda uma história por trás e brincar por cima. Quando você vai no The Witcher, que aí o The Witcher, essa série do The Witcher é uma bagunça. Porque ela é baseada nos livros, e os livros, eles vêm antes ou depois dos jogos, você não lembra necessariamente onde é a cronologia, e você acaba perdendo muita característica. É muito difícil você adaptar o jogo pro cinema, porque quando você tá jogando, você tem aquele quesito, eu sou o Geraldão, eu sou o Geraldão de Rivia, e eu tô aqui, e aí quando você vai ver, tipo, tá, o Henry Cavill fazendo o personagem, é legal. Eu acho que o ator ficou maneiro. O Henry Cavill, ele ficou maravilhoso nesse papel. Meu problema é a menina passeando no deserto por 7 episódios, tá ligado? Aí fica difícil. Porque você precisa contar a história, porque é aquilo, quando você tá numa produção audiovisual, você não tem uma história única pra contar. Você vai ter os personagens adjacentes, o elenco de apoio, a galera que vai estar ali envolvido para além do Guerra, então não é só você. Não é só você e o Geraldão jogando e vivendo as aventuras de The Witcher. Você tem realmente que fazer esse quesito do papo e tal. Porque eu acho que a adaptação cinematográfica ideal é uma coisa que um filme que, olha a curiosidade, vai sair na semana do lançamento desse episódio, o filme do Minecraft tá fazendo isso muito bem. Porque é um filme que ainda vai lançar, a gente tá nos trailers, tá na expectativa. Quando foi anunciado, eu já achei a coisa mais bizarra do mundo, que é um filme com Jason Momoa de protagonista, vai ter o Jack Black como Steve, mas o que eu acho que é a adaptação ideal? É um filme que ele não quer contar a história do Minecraft, até porque Minecraft não tem uma história, mas ele quer pegar o conceito do jogo e brincar em cima, fazer um algo lúdico. E se o Minecraft fosse um Isekai? E se pessoas no mundo real fossem pra dentro do Minecraft e tiverem que conviver com as regras do Minecraft, com as leis da física e da lógica do próprio Minecraft? E essa é uma ideia muito legal, de você pegar o conceito do jogo e criar uma história nova por cima dele. Beleza. Eu não sei o que esperar do filme do Minecraft, confesso pra
vocês. Lá, eu não joguei tanto Minecraft, mas meu filho joga bastante, então eu acompanho, jogo com ele de vez em quando, fico construindo os negócios lá. Mas pra mim, Minecraft é quase que um RPG ali, sandbox, sabe? Eu não gosto tanto, eu acho que tem que ter uns certos direcionamentos assim, e aí eu acabo me perdendo ali. Vamos construir, sei lá, eu acho estranho, mas eu não sei o que esperar do filme. Eu não sei se eu tô com essa expectativa tão alta pra ele, não. Eu tô com um pezinho atrás aí, vai. Eu tô, porque a gente tá nessa toada de bons filmes, como a gente tá comentando desses lançamentos, e dessas adaptações, dessas brincadeiras, porque, por exemplo, filmes que eles pegam um conceito básico, vamos fazer um filme de Angry Birds. Como que a gente vai fazer um filme de um bocado de passarinho meio ali, organizado, meio tridimensional e tal, e vai fazer uma história com isso? Pega o conceito base, pega os personagens, pega as personalidades ali da galera e conta uma história nova por cima. E eu acho que o Minecraft ele vai ir nessa toada. E é um filme que ele vai ser tosco de propósito. Ele não vai se levar tão a sério. E por ele não se levar a sério, dá essa brecha do tipo, cara, só curte a experiência. Talvez seja até mais fácil, porque quando você tem um jogo que tem uma história muito desenvolvida, você espera que o filme respeite essa história. Perfeito. Quando você tem um jogo que não tem história nenhuma, como é o Minecraft, como é o Angry Birds, aí fica mais fácil, né? Um próprio... Eu ia falar de Tomb Raider, né? Da Lara Croft. Mas o próprio Tomb Raider, ele entra pra mim nas duas toadas. Por quê? A Lara Croft, ela é uma aventureira. Tem um pouco de história. Mas desde que você respeite esse aspecto dela ser uma aventureira, eu não acho que o filme tem que ser exatamente igual à história do jogo. Não precisa. Você conta a história da aventura da vez. Perfeito, é isso aí. Você pega o conceito de quem é a Lara Croft, você vai falar da aventura dela na Sibéria, da aventura dela no Egito. Tranquilo, sem problema. E você vai seguir essa toada. E nesse quesito de você pegar o conceito base e você explorar o que esse universo te oferece, o filme do Mario fez com maestria. Porque a gente tem o conceito base do Mario. O Mario vai resgatar a princesa, tem o Bowser que vai fazer a questão, mas vamos explorar um pouquinho a pista de kart da Rainbow Road, que tem essa cena do filme. Vamos brincar um pouquinho de como o Mario chegou no Reino dos Cogumelos, quem é a Peach, etc. Então ele vai pegar uma linha de base que é muito simples da história do Mario e fazer um bom filme a respeito disso pra contar a história. Vou fazer um comentário pra galera me odiar. Eita! Eu achei chato o filme do Mario. Achei chato, achei muito infantil, cara. Meus filhos adoraram, mas eu achei meio chato. E eu sei que fez muito sucesso o filme do Mario, né? A galera curtiu bastante. Mas eu sou velho, de barba branca. Eu achei... Eu gostei. Mesmo ele sendo mais bobocão, mesmo ele sendo mais infantil, tem lá os seus momentos engraçadinhos, tem lá os seus momentos bacanas. O momento engraçadinho não é bem o que eu procuro num filme, tá ligado? E o que você procura num filme e numa série de videogame, então? Ah, cara... Já sei... Saiu novinho agora lá na Netflix, a série do Halo. Cara, tá muito maneira, muito, muito legal. Não dá pra não assistir. Se você gosta de videogame... Não sei nem se tem tanto essa pegada do videogame. Se você gosta de ficção científica, a série tá muito legal. Muito mesmo. Envolve mistério, os personagens são interessantes, tem toda uma pegada política, os efeitos são maneiros. Cara, tô gostando muito. Não consegui assistir tudo ainda, mas eu gostei muito dos primeiros episódios que eu vi. E o Halo, ele abre bastante pra essa discussão, porque, cara, a gente vai pensar na lore original dos jogos do Xbox, o projeto Spartan, quem é o Master Chief, todas as interações dele com a Cortana, que é desenvolvido de forma mais magistral ao longo da série, se conclui ali no Halo 3, então traduzir isso pra uma série é muito bacana. É muito diferente, por exemplo, quando você tem um jogo na qual é uma novela, digamos assim, os personagens eles têm vida, eles têm características. Um jogo que pra mim também, ficção científica, até por isso que eu puxei, que ele faz isso com maestria, obrigado. Que é o Detroit Become Human. Detroit Become Human, ele tem essa questão dos personagens, ele já tem as características deles, ele já tem personalidades, você acompanha literalmente um filme interativo ali pra você jogar e seguir os seus caminhos, etc. Então é muito mais fácil de trabalhar um personagem vazio do que personagens complexos tal qual os de Detroit. Você puxar o Detroit pra mim, a gente já vai entrando em outra categoria aí. Que pra mim é um jogo... quase não é jogo. Ele é mais uma produção ali, uma história que está sendo contada e você vai, entre aspas, jogando essa história. Entre aspas não, você vai jogando essa história. Acho que não tem nem aspas aí nessa parada. É um filme interativo. Isso começa com Heavy Rain lá no PS3. É um dos primeiros jogos que faz isso. A gente já tinha o pré disso, que eram jogos point and click.
que eram jogos que tinha até ali um puzzle pra você resolver, Green Fandango, Full Throttle e etc. Tinha até um puzzle pra você resolver, tinha até uma questão de gameplay, mas a graça era a história. A graça era você acompanhar os personagens, a graça era você interagir com aquele filme. E aí chega Heavy Rain na época do PS3, eleva isso pra um outro nível, que é literalmente pequenas ações pra você dar rumo pra história. E o Heavy Rain e o próprio Detroit tem uma mesma ideia de você ter vários personagens, né? Você não fica preso num personagem, você vai meio que mudando ali e tem que clicar na hora pra escolher. E o que eu acho legal desses jogos, ia falar desses filmes, o que eu acho legal desses jogos é que a escolha que você faz interfere muito na história. Você consegue mudar completamente o caminho que os personagens estão tomando, dependendo das escolhas que você fizer. Exatamente, a graça do Detroit Become Human é né? exatamente essa. O meu gameplay vai ser diferente do seu necessariamente, porque as escolhas que eu vou tomar vai me levar pra outros rumos, e você percebe que é um filme customizável, se você para pra pensar, porque tem a história que tá sendo contada vai ser diferente a minha da sua, muito pela característica de quem a gente é. Às vezes vai acontecer uma situação em que você escolheu X e eu escolhi Y, pelo jeito que a gente pensa, pelo jeito que a gente vê o mundo. E também é muito interessante quando a gente tem esse tipo de jogo, em que é legal você montar a história, mas também é legal você descobrir um mistério. Eu já fui pensei no jogo, ó, a minha língua querendo me atropelar. Que é você resolver o mistério. Por quê? Eu ia falar de Beyond Two Souls, por isso que eu dei essa enroladinha aqui. O Supla bateu, eu queria falar em inglês, aí veio o português. Beyond Two Souls, ele é um jogo que ele não vai pra essa ideia de vários protagonistas, você vai acompanhando ali meio uma história linear, e a graça é você ver onde isso vai dar. Life is Strange faz isso muito bem também, você tem uma protagonista, e você vê o rumo da história, e decidindo ali as coisas aqui e ali, é realmente você interagir com aquele filme. Galera de casa já percebeu que a gente transicionou de filme pra jogo, né? Já estamos falando de jogos cinematográficos, eu acho que dá pra comentar desse estilo, e jogos que as suas escolhas importam muito. Você comentou do Detroit, falamos do Life is Strange também. A gente pode trazer para um lugar de conforto pra você os jogos da Mass Effect, da vida, Dragon Age. Aí é mais um RPGzão, né? Mas ainda assim são RPGs na qual, principalmente Mass Effect, na qual as suas decisões elas vão afetar diretamente. Isso. E o legal, o Mass Effect tem umas pegadas muito maneiras, porque ele coloca na sua mão umas escolhas que são bizarras. Tipo assim, você quer exterminar a civilização X ou você quer exterminar a civilização Y? E você não quer exterminar a civilização nenhuma. Cadê a terceira opção? Não quer. E não tem. Você tem que escolher aí quem que você vai apoiar, e quem você não apoiar, ferrou. Vai desandar, né? Então vai um pouco... Eu não acho que ele seja um jogo cinematográfico. Perfeito. Porque ele tem um gameplay bem gameplay. Mas eu concordo que nessa questão de escolhas o Mass Effect é muito focado. Mas essa é uma toada em uma nuance que a gente tá vivendo agora no mercado de videogames desde a geração do PS3 e do Xbox, que é: os jogos eles estão se tornando filmes interativos, mas não precisa ser nesse sentido literal que a gente estava conversando de jogos como Detroit, o próprio Heavy Rain. Que são jogos que ele tem sim um grande foco de gameplay, mas a graça é a história que está sendo contada. Por exemplo, God of War dos recentes, tanto de 2018 quanto o Ragnarok. Ele tem um foco de gameplay muito forte. Você efetivamente joga o God of War. Mas uma grande graça do jogo é você ver a interação do Kratos com o Atreus, a história que está sendo contada, a lore que está indo. O próprio Last of Us, ele é um filme jogado, tem muitos momentos de gameplay pesado, mas ainda assim a história tá sendo contada. A graça é você ver a jornada da Ellie e do Joe e pra onde isso vai e por aí vamos. E assim, vou ser sincero, eu particularmente não gosto desses jogos que são cinematográficos. Perfeito. Que você só escolhe ali na cutscene, na cena, o que você vai fazer e tal. Eu prefiro um jogo com gameplay, que eu tenha que realmente performar, digamos assim. Inclusive, eu odeio esses jogos que você simplesmente aperta os botões de qualquer maneira e o boneco vai matar todo mundo. Os God of War clássico, né? Quadrado, 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 zerou o jogo. Pô, eu odeio isso daí, sabe? Eu acho que o jogo tem que puxar o gameplay, você tem que ser desafiado. Se você simplesmente fecha o olho, aperta qualquer botão e matou o inimigo, pra mim não vale, sabe? Então, eu gosto muito quando tem uma história, mas eu gosto do gameplay também. Pra mim, a junção dos dois é o ideal. Exato, e quando a gente fala de cinematografia também, a gente não tá falando só de um estilo de jogo, a gente tá falando de uma linguagem, a gente tá falando de uma comunicação. Então, por exemplo, na época, PS2, Super Nintendo, Nintendo 64, os jogos, eles até tinham histórias, a gente tem RPGs, por exemplo, mas as histórias, elas eram contadas do tipo, você vai acompanhando o rumo e fazendo parte daquilo. Quando a gente traz
mas a cinematografia pra dentro dos jogos são aquelas cutscenes longas, são aquelas cenas de Quick Time Event, na qual você tá interagindo com algo épico acontecendo, com uma história gigantesca sendo contada. E isso vai acontecendo em jogos como Uncharted, por exemplo. Pra mim, ele é o maior representante desses jogos cinematográficos na qual você joga bastante, mas a graça é você resolver o Quick Time Event, o God of War, até mesmo no PS2, ele começou um pouco essa toada. A gameplay é quadrado, 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 resolve um puzzle, quadrado, quadrado, quadrado. Mas a graça é você acompanhar a jornada do Kratos pela Esparta e como que aquilo vai se desenvolver, como aquilo vai acontecer. Jogos recentes, como o próprio Wukong, que ele foi anunciado como Game of the Year, etc. A graça é o visual, é a história, é o entorno pra além do gameplay. O gameplay, ele vira meio que um apoio nesse sentido. Não fala esse negócio de Game of the Year, não. Não pode falar. Ih, assuntos polêmicos pra gente Não, porque pra mim o Kong era um grande candidato aí pra ganhar no passado, né? Acabou ganhando a Astrobot. A Astrobot não tem nada de cinematográfico, cara. É só gameplay. Mas a gente entra numa toada que eu acho muito interessante. Como a gente tá comentando, esses jogos cinematográficos, eles são uma tendência de mercado. O mercado, ele tá tendendo pra gente ter esses jogos na qual a história e a experiência cinematográfica e visual é mais importante que a gameplay. E Astrobot vencer Game of the Year, pra mim, pessoalmente, é uma grande mensagem da indústria de jogos também podem ser jogos. Um jogo em que você tem 100% de gameplay, um jogo de plataforma simples, 3D ali, em que você joga do início ao fim, também pode ser um jogo do ano. Eu também, e pra mim é isso, né? Eu não gosto quando é só cinematográfico, já acabei de falar isso. Eu acho que de modo em geral, tem de tudo, se você pensar bem. Porque, Baldur's Gate é uma mistura, mas pra mim Baldur's Gate é muito mais gameplay do que cinematográfico. Beleza, tem uma história super complexa, uma história que você muda ela completamente, só que ele é gameplay. E ele ganhou o Game of the Year 23. Foi 23? Foi, no meu caderninho. 22 foi Elden Ring, que é puro gameplay. Que é 100% gameplay. Você até consegue tirar uma história de dentro ali. Você literalmente tem que procurar a história. Isso, se você quiser muito, você tira uma história, mas é basicamente gameplay, você vai lá, mata os monstrão gigantes e beleza. Então é puro gameplay. Se voltar um pouquinho, It Takes Two tem história, mas também é gameplay, purinho. Sim, e o It Takes Two, ele ainda entra num quesito de jogo que é jogo experiência, né? Uma coisa meio indie, você para pensar, a galera dos indies que gostam de fazer esses jogos, que é a experiência, né? Você vive não a história, não a gameplay, não a mecânica. Você tem a experiência de estar jogando um jogo co-op, com essa história fofinha, com essas mecânicas que são legais. Lançaram um jogo recente que eu dei uma brincada aqui na arena, que é o Split Fiction, que é muito divertido, é muito legal de você ir jogando, resolvendo os puzzles e conversando com um colega, porque é um jogo que você necessariamente precisa estar em multiplayer, então ele traz essa toada meio indie pra um Game of the Year ali, eu acho muito legal esse tipo de jogo. E Takes Two é um jogo que vale muito a pena você jogar com as pessoas que você gosta, assim, ele é muito legal. Eu joguei com meus filhos. Ai, que fofo. Foi bem maneiro, eles jogaram juntos, né? Mas eu joguei com cada um deles também e é bem legal. E ele tem esse meio lado indie, assim, mas jogo indie ganha Game of the Year? Cara, é uma toada muito complicada porque você tá competindo. E Takes Two é indie? Eu não sei se Takes Two é indie. A gente entra numa linha muito tênue, numa discussão muito interessante do que é o indie hoje em dia. Por quê? O indie, o conceito de jogo indie é uma galera que fez um jogo sozinho, fez um jogo com uma equipe pequena de 10, 5, às vezes 2 pessoas e por aí vai. E aí lançou esse jogo, isso é um jogo indie. O jogo AAA é um jogo que a Ubisoft vai lançar, é um jogo que um estúdio da Sony que foi contratado vai lançar e etc. Mas hoje os jogos eles estão tão grandes, eles estão com escalas tão maiores, porque se facilitou fazer jogos, digamos assim, você consegue lançar um Slay the Spire, que vai ser um jogo mais simples, mas você também consegue lançar um Dave the Diver, que a galera ficou questionando muito. Tá, mas esse Dave the Diver teve um investimento, teve um indie ou não é? É indie ou não é? E aí fica realmente nessa linha tênue, porque o indie vai estar competindo com o AAA, que foi investido milhões, vai estar competindo com Assassin's Creed Shadows, vai estar competindo com um próprio Kong, como a gente comentou. Então ele não vai ter a recursividade, digamos assim, pra bater de frente, mas às vezes a ideia é muito boa, às vezes o conceito é legal, às vezes é inovador. Por exemplo, um jogo que é extremamente indie em todos os aspectos, que foi um jogo revolucionário, Undertale.
É um jogo que ele deu uma revolucionada muito forte pro RPG, só que aí, por que ele não vai ganhar Game of the Year? Porque aí ele não tem tanto gráfico, ele não tem uma história tão complexa, ele não é tão cinematográfico quanto o mercado pede. Então, é difícil um indie de verdade ganhar Game of the Year, e aí a gente entra na discussão do o que é um indie. Pra você, Gunnar, o que é um indie? Vai. Pra mim, o indie é um jogo que não tem tantos recursos. O problema é que é difícil definir quanto que não é tanto. Tem uma 1 linha milhão, de... 5 milhões, 10 milhões? Passou a faixa do salário aqui. Não existe isso, né? Então acho que é um pouco disso. Acho que uma equipe pequena, eu acho que resume bastante. A questão do marketing, eu acho que o AAA tem um marketing muito grande, muito pesado em cima, né? Então acho que são essas as diferenças. Mas gera muita discussão do que é um indie, o que é um AAA. E o que tá no meio do caminho ainda é mais difícil ainda de se ver. Porque quando eu pego o Baldur's Gate 3... Baldur's Gate 3 tem investimento da Tencent, eles gastaram milhões, assim, pra fazer o jogo. Mas se você pensar, a Larian, ela é do Sven. É do maluco que vai de armadura nas convenções, sabe? É o cara ali. Então, tem gente que fala que Baldur's Gate é indie porque a empresa é do Sven, é da Larian, mas... Eu não acho, não. Pra mim é AAA, mas... Pra mim, a gente entra nessa vertente do que tá no meio, e essa pergunta, até comentar o do Baldur's Gate é muito interessante, porque se perderam os jogos médio. A gente tem o AAA, a gente tem o Indie, mas a gente não tem aqueles jogos que aconteciam muito, principalmente na geração do PS2, do Xbox original e do GameCube, que eram aqueles jogos que eles não são gigantescos. God Hand, por mais que a Capcom seja uma empresa gigantesca, God Hand é um jogo B. Jogos licenciados pra gente voltar de filme. O jogo do Shrek. Ele não é um jogo indie. Ele é um jogo que ele foi pensado ali por uma empresa que teve investimento, mas ele também não é um AAA. Você não vai ver o Shrek competindo de Game of the Year. Não. Então se ferve esses jogos licenciados, esses jogos que não são tão grandes, esses jogos que tem recursividade. Acho que pra mim o maior exemplo deles é Shadow of the Colossus. A Team Ico não é uma empresa indie. Ele é uma empresa grande, mas o Shadow of the Colossus ele também não cai numa categoria de AAA que a gente pensa hoje em dia. O próprio The Last Guardian, ele entra um pouco nessa vertente. Então a gente se perdeu esse meio desses jogos que são jogos B, os jogos mid-budget. Já que você tá puxando isso, eu vou aproveitar para trazer, como eu falei antes, a utilidade aí pra galera de casa saber o que vai vir de lançamento agora para abril. Porque eu acho que tem vários jogos aqui da nossa lista que vão cair mais ou menos nessa pegada. Eu não acho que é AAA, mas também não é indie. Tem alguns AAA, tem alguns indie, tem alguns que estão ali no meio. Perfeito. Fala um pouquinho desses jogos aí pra galera poder ficar ligada em casa, jogo novo. Exatamente, a gente trazer essas expectativas, a gente trazer o que vai ter de novidade já nesse mês de lançamento do podcast. E eu vou trazer não é indie, é de uma empresa grande, mas estou muito animado porque é um resgate de uma franquia que eu achei que estava morta, que nunca ia voltar. E eu sou o cara dos jogos de luta, eu sou o cara da FGC, estou animadíssimo para Fatal Fury, porque a SNK tem uma retomada da SNK com o lançamento do King of Fighters 14, já até sei do que você tá rindo. Conta pra gente, o que te desperta essa alegria de Fatal Fury em você? Desculpa, cara. É porque eu tava vendo Fatal Fury e os caras anunciaram o Cristiano Ronaldo como lutador, cara. Como assim? Teremos que o cara vai chutar a bola em cima dos malucos. O Cristiano Ronaldo está canonizado no universo da SNK. E é bizarro a gente pensar nesse quesito de personagem. O Fortnite começou com essa brincadeira de colocar todo mundo pra dentro, e agora a gente tem essas coisas, tipo, o Cristiano Ronaldo vai ser... A gente já tava tendo isso no Street Fighter 6, que até fazia certo sentido, da gente ter a Mai e o Terry ali pra dentro do SF6, mas aí, vamos trazer o Cristiano Ronaldo famoso, por que não? Free Fire fez isso bastante também. Qual que é o personagem principal do Free Fire? O Alok. Porque sempre que eu vejo Free Fire, a campanha com a Alok. Aí, pois é. Então tem esses personagens bizarros, mas o próprio Fatal Fury, como eu tava comentando, a SNK ela volta pro cenário de videogames depois de uma baixa, depois de uma quase falência lá nos anos 2000 com o The King of Fighters 14, que mudou bastante da franquia, que trouxe pro 3D. E eu achei que eles iam ficar só no The King of Fighters e Samurai Showdown, que também é um outro jogo de luta maravilhoso que eles fizeram, mas resgatam Fatal Fury. Garou foi... nos anos 2000, nessa época de falência que eu comentei da SNK, então eles resgatam a marca do Fatal Fury, resgatam essa ideia do Garou, e aí trazem um jogo novo pra substituir o KOF 15, que gerou algumas polêmicas ali, que dizem que o tempo de vida do KOF 15 foi meio curto. Vou chamar o Clair Obscure Expedition 33, legal, que é um jogo que tem uma história bem maneira, um RPGzão, é uma história que a galera tem que salvar o mundo, e acho que a diferença dele é que ele é um jogo por turnos, né, tipo um Final Fantasy,
assim, só que você tem uma interatividade dentro do turno. Você tem que apertar o botão ali na hora certa que você vai usar a magia pra dar um pouco mais de dano, pra você poder desviar dos golpes inimigos, você tem que efetivamente fazer. Então, dá um movimento, dá uma interatividade, não é só você escolher a habilidade e vai sair a parada. E eu acho que essa, junto com o visual e a história do jogo, é um jogo pra galera ficar de olho e ter uma expectativa maneira. Exatamente, esse visual ele tá me encantando bastante, porque ele lembra alguns ângulos de câmera de Persona, dessa ideia de ser um pouquinho mais cinematográfico nos seus combates em turno, mas também trazer essa interatividade que eu acho muito legal, Jackson, de trazer um pouquinho, não só o escolhe do menu que era do Final Fantasy, escolhe essa magia, vai pra próxima, etc. Então ele me dá essa pegada de Persona, alguns visuais ali meio que de Honkai Star Rail, um jogo que eu também tô empolgado. Outro que agora saiu do RPG pra um jogo de moto, vai? Monster... Como é que é o nome? Deixa eu pegar aqui. Monster Energy Supercross 25. Cara, tem um nome gigante. Mas eu separei ele porque eu achei interessante. Além do visual, é um motocross ali. Só que ele é um jogo técnico. Se você anda de motocross, de repente você vai curtir jogar. Você consegue fazer várias modificações ali nas suas escolhas. Tem o lado arcade, né? Que é a corridinha, você vai. Mas você pode trazer para esse lado mais técnico, que você tem que comandar a sua moto em si. E eu achei que tem uma pegada bem maneira, assim, diferente. É quase como um simulador de motocross. E é muito legal também falar de simuladores de jogos de corrida. Trago aqui o meu lado automobilístico pra mesa, porque o Fórmula 1 25 foi anunciado, a temporada já tá acontecendo e já tá na nossa terceira, quarta, quinta corrida agora da temporada de Fórmula 1, mas a EA anunciou a atualização pro jogo, também anunciou o MotoGP pra esse mundo de automobilismo, mas um que eu quero citar muito, não pelo lançamento, mas pra onde vai ser lançado, que é o Forza Horizon 5, que vai sair pra PlayStation. Teremos um jogo da Microsoft, Forza, que sempre competiu com Gran Turismo pra ver qual que era o melhor simulador de corrida, qual que era o melhor jogo ali de carro do mercado, vai ser lançado no PS5 e ele, pra mim, ele denota muito a nota do que a gente tá tendo nessa geração de que exclusivo não existe mais. Não tem mais esse papo de console war, a gente tá ali, a gente quer jogar, a gente quer sentar, então você vai ter um Forza no PS5 pra galera do PlayStation, é muito legal, eu acho muito bacana esse cruzamento entre as franquias e entre os jogos que tem rolado ultimamente. E pra além de toda essa interação da galera do crossplay, do pessoal do PS5 poder jogar um jogo de Xbox, eu sou um grande fã de jogo de corrida e, inclusive, adoro jogar aqui, simulador e tal. Aqui na Arena, tá falando? Aqui na Arena, não sei se eu podia falar isso, aqui me veio esse pensamento agora, eu pensei em Forza 5, eu já tô ali. Galera, aqui da Arena vai puxar minha orelha, mas... tem umas novidades aí, chegando em abril, um simulador que só a XDOM vai ter, que eu já estou maluco para fazer minha chegada. Pra corrida, sim? É, pra corrida. Maneiro. Comentei que vai ter, né, o Fórmula 1 25, já vou comprar o Fórmula 1 25, trazer pra esse novo simulador que vai rolar aqui na Arena, porque meu conteúdo vai rolar solto nas minhas redes. Tu tá focado nesse negócio de corrida mesmo? Tô gostando dessa parada de corrida, cara. É um mundinho que eu não achei que eu fosse amar tanto, mas tô ali maluco, tô acordando de madrugada pra ver as corridas de Fórmula 1. Cara, eu vou falar de South of Midnight, não tem nada a ver com corrida. Perfeito. É um jogo de aventura, né? Tem uma ambientação linda, é muito bonito mesmo o jogo. Vai sair agora em abril, acho que a galera tem que ficar ligada, porque vai ter no Game Pass, então o pessoal que tem Game Pass já consegue aproveitar ali logo de cara. E vale a pena, o jogo parece ser muito bonito, parece ser muito legal. Tem um combate mais simples, né? Meio aperta o botão e vai. Mas acho que pela história e pela ambientação e por estar no Game Pass, acho que vale muito pra galera dar uma olhada. Sabe um jogo de ambientação que agora você me comentou, eu me lembrei? Mandrágora, que vai sair agora em abril. É um jogo que tá me interessando, porque ele tem muito essa pegada de Dead Cells. E eu bato o olho e falo, é um Dead Cells meio vitoriano ali, com aquela coisa meio misturada com Bloodborne e tal. Inclusive com mecânicas. E ele é plataforma, né? Isso, ele é plataforma bem Dead Cells, 2D e tal. E ele tem algumas mecânicas de Souls-like, você tem as rolagens, parece ser vai ser um jogo um pouquinho mais difícil. Tô mega empolgado, eu que amo jogo de plataforma, amo Dead Cells do fundo do meu coração, tô super de olho nele. Tô o cara da corrida da plataforma, eu sou RPG e estratégia, então vou falar do Comandos, porque vai vir o Comandos Origins, é uma sequência aí, cara, dos jogos que saíram 20 anos atrás. A galera mais antiga vai lembrar que você tinha um esquadrão, você tinha uma equipe, e aí cada personagem tinha um poder diferente. Você tinha, por exemplo, que invadir a base dos nazistas. Aí você tinha que ir, pega o cara da patrulha,
derruba lá o cão pra ele não poder farejar o pessoal, ele tem que derrubar o sniper que tá na torre, e aí você ia aos poucos com cada um invadindo, e 20 anos depois eles vão lançar esse Comandos Origins agora em abril pra galera ficar ligada. Mas estratégia também é uma coisa que me agrada muito, porque esse mês teremos Chains of Freedom, que é um jogo que eu tô mega interessado no sentido de... Ele não é um jogo antigo, mas ele resgata um jogo mais velho de PC que eu gosto muito, que é XCOM. Ele tem um pouco dessa pegada do XCOM de você ter um jogo de estratégia 4x, de administrar os recursos, de realmente fazer todo o seu management dos seus recursos, e na hora do combate, ele tem um combate mais tático, naquela questão mais Fighting Emblem, digamos assim, de você colocar suas tropas como se fosse um tabuleiro de xadrez. A temática também do Chains of Freedom tá me interessando bastante. Então, por mais que eu seja o cara da corrida da plataforma, estratégiazinha ali de vez em quando pra gastar umas horas, gastar umas madrugadas é legal. 97% de chance de acertar, e aí erra. Isso pra mim é comando. Isso é XCOM. Isso pra mim é XCOM. Completamente XCOM. Um jogo que vai sair agora em abril também, que eu acho que de repente você vai gostar também, é um top-down chamado Willow Guard. Você comanda um guaxinim, um texugo, e sai distribuindo pancada pra tudo quanto é lado. Parece bem interessante pra quem gosta desses jogos top-down assim, ele é mais pixelado, né? Acho que fica também a dica pra galera, sai agora em abril. E com essa última dica, a gente vai se encaminhando aí pro final desse nosso episódio, cara. Esse segundo episódio do XDomion. Que foi um episódio falando de filmes, falando de séries, falando de um monte de coisa. E nessa toada, vocês perceberam aqui o cenário, a gente tem que sempre agradecer a rapaziada da Furlan Imports, que sempre deixa mais bonito o nosso XDomion. E espero que vocês tenham gostado desse papo todo. Já fiquem esperando o próximo episódio. Tem o QR Code da galera da Furlan aí na sua tela, pra você poder dar aquela moral, aquela acompanhada. Você pode acompanhar também o @XDomeArena, tanto no TikTok quanto no Instagram, pra ver o conteúdo da Arena aqui, que tem sempre uma parada legal ali pra vocês poderem curtir. E não só da Arena, né? Também vamos fazer aquele jabazinho pessoal, @LordTomic nas minhas redes sociais, tanto Instagram quanto TikTok. Qual é a sua, Gruntar? Meu @GruntarTV, tudo. Instagram, TikTok, Twitter, a parada toda. Então interage com a gente na Arena, interage com a gente nas nossas redes pessoais e até o próximo episódio, meu povo. Valeu, galerinha. Obrigado a todo mundo que mandou aquela mensagem, aquele alô, comentário. A gente fica sempre acompanhando pra ver se vocês estão curtindo ou não. Então manda mensagem que a gente vai estar aqui junto e a gente vê vocês no próximo episódio. Valeu, abraço!